Saudações, amigos do canal. Mais uma vez estamos aqui para estudar a mensagem de Deus. E como de sempre, nós sempre trazemos aqui temas especiais da Bíblia Sagrada, que é o nosso livro, que é o nosso guia cristão. Querido, hoje eu preparei um tema muito especial para você. Um tema que algumas vezes as pessoas ensinam e um tema que algumas vezes traz muitas dúvidas no coração de nós. Ou seja, na mente de cristão, na mente de cada um. Eu decidi trazer esse tema hoje porque eu fui percebendo que algumas vezes nós ficamos inquietados a partir dessas coisas mesmo e nós devemos compreender bem para que nós possamos caminhar bem na vida cristã. Querido, o tema de hoje é o seguinte: como entender corpo, alma e espírito. Essas três coisas é o que nós vamos entender aqui passo a passo. Então, por favor, fique comigo até o final do vídeo e juntos vamos desfrutar das bênçãos de Deus. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe a mensagem para que ela possa chegar o mais longe e possa alcançar milhares de pessoas. Então, querido, sem mais delongas, nós vamos entrar para o estudo de hoje. Quando nós vamos ler o livro de Gênesis, vamos agora para o livro de Gênesis, nós vamos ler do capítulo 2 e verso 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Querido, aqui nós estamos a ver a formação do homem. E se nós nos atentar bastante a este verso, nós vamos perceber que três coisas acontecem nesse verso. Ou seja, nós vamos perceber três coisas sendo formadas aqui. Ou seja, nós vamos perceber que um ser humano é composto por três coisas: corpo, alma e espírito. Perdão. Agora aqui nós estamos a ver que Deus, ele formou o homem a partir do pó. Sublinhe isso. O pó da terra. E segundo, soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o terceiro, e o homem foi feito alma vivente. Isso é o que nós queremos descascar. Isso é o que nós queremos desenvolver agora, ou seja, neste momento. O que volta a Deus na morte? Esta é a pergunta que muitos de nós temos. É por isso que eu trouxe esse tema, para nós podermos responder esses tipos de questões aqui. O que volta para Deus quando nós partirmos deste mundo? Vamos para o livro de Eclesiastes. Vamos a começar aqui a responder às nossas questões. Eclesiastes 12, e nós vamos ler o verso 7. O que diz? E o pó volta à terra como o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Querido, perceba que nesse verso duas coisas acontecem. O pó volta à terra como o era. O que é o pó? O pó é o nosso corpo, porque a Bíblia diz no Gênesis 2 que Deus formou o homem a partir do pó. Então Deus deixa claro quando Adão pecou, ele diz: tu foste formado de pó e ao pó tornarás. Então aqui nós estamos a ver também que o Salomão, ele diz que e ao pó volta a terra. Estamos a perceber aqui que nós fomos feitos de terra, não fomos feitos de pó, de areia, ou seja, de barro. E sendo assim, Deus nos moldou. E quando Deus nos moldou, o que ele fez? Ele soprou em nós o fôlego de vida, que é o fôlego de vida que Deus nos deu. Agora, aqui nós estamos a ver o que volta a Deus na morte. Primeira coisa é, vamos falar aqui a respeito de corpo. Corpo é o quê? Corpo é composto, ou seja, corpo é formado por barro, ou seja, corpo é formado por terra. Então, quando nós morrermos, a nossa tendência é de sempre voltar ao sepulcro. Por que nós voltamos ao sepulcro? Porque é de lá onde Deus nos tomou. Por isso nós temos de voltar ao sepulcro, no pó da terra, areia. É de lá onde nós vamos voltar. Porque é de lá onde Deus nos fez, porque é de lá onde Deus nos tomou. Agora, outra coisa é, o espírito, né? O espírito volta a Deus na morte. Como entender isso? O espírito voltar a Deus. E no mesmo verso, continua dizendo, e o espírito volta a Deus que o deu. Querido, aqui onde está a pergunta,
muito forte. O espírito volta a Deus. Agora, nós aqui já vimos, já definimos com a Bíblia, que o homem foi feito de pó e quando morre, ele volta ao pó. Que é o quê? Que é na sepultura. Por que nós voltamos na sepultura? Nós voltamos na sepultura porque é de lá onde Deus nos tirou. Então, a nossa tendência é de sempre voltarmos lá. E corpo é este que eu tenho aqui. Corpo é esse que você tem aí, que é composto por carne e osso e sangue. Este é o corpo. Agora, o que é espírito? Espírito não é nada mais, não é nada menos aquilo que Deus nos deu, que é o fôlego de vida. O que é fôlego de vida? Nós vamos responder a partir do livro de Salmos. Vamos descobrir o que é fôlego de vida. Vamos ler o livro de Salmos para nós podermos entender. Salmos 104. Salmos 104. Deixa eu procurar o verso aqui. Salmos 104. Achei. 104. E nós vamos ler o versos 29. Vamos ver o que é espírito. O que é, aliás, o que é fôlego de vida. O salmista diz assim: esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao pó. Querido, nós fomos dados a vida por Deus a partir do fôlego de vida. E a Bíblia deixa claro no livro de Gênesis que Deus soprou em nós o fôlego de vida. O que é sopro? Sopro não é ar. Sopro não é um ar. Agora, aqui nós estamos a perceber que sopro que Deus nos deu é o ar em que nós respiramos. É por isso que quando nós morrermos, nós paramos, ou seja, nós cessamos de respirar. Sabe por quê? Porque o mesmo ar que nós fomos dados por Deus, ele sai de nós, ele se ausência. E na ausência de ar em nós, nós não temos vida. Eis a razão que a Bíblia diz que quando lhes tira a respiração, eles morrem. Eles voltam onde? Ao pó. Então, as duas coisas aqui andam juntas. Quando Deus nos deu o fôlego de vida, que é o ar em que nós respiramos, e quando Deus nos deu esse ar, quando Deus primeiro ele fez o boneco ali de barro, depois ele soprou, aquele boneco passou a ser alma vivente. A partir de o quê? De fôlego que Deus soprou nele. Ou seja, a partir do ar em que Deus soprou nele. Eis a razão que a Bíblia deixa clara. Diz que esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira, perceba, se lhes tira o quê? A respiração, morrem. Então aqui nós estamos a ver que o espírito é a respiração. O espírito é o ar em que você respira. Eis a razão que na morte nós sofremos ausência de ar. E na ausência de ar nós não temos vida. Eis a razão que o oxigênio ele é muito importante. Na ausência do oxigênio nós não temos vida. Entendeu? Se tens uma dúvida, deixe lá nos comentários que eu venho a te responder. E agora vamos passar para o outro passo. Onde o corpo vai na morte? Aqui nós já vimos o que volta para Deus na morte. Nós já vimos que o espírito volta a Deus. Agora nós estamos a falar aonde o corpo vai na morte. Vamos primeiro para o livro de Gênesis 2, recapitular mais, e vamos ler o verso 7. O 7 diz assim: entrou Gênesis 2, no verso 7. O 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Querido, nós já vimos aqui o primeiro passo. O que volta a Deus na morte? O que volta a Deus na morte é o ar em que nós respiramos, ou seja, o fôlego de vida. Agora, nós queremos falar aqui aonde vai o corpo na morte. Nós já vimos. Primeiro nós fomos ver a formação, para nós podermos entender para onde vai. Eis a razão que nós estamos a andar com um guião, que é a Bíblia, que nos mostra como tudo começou e como tudo vai terminar. Então aqui nós já vimos que quando alguém morre, o espírito sai. O que é espírito? É o ar em que nós respiramos,
que é aquilo que a Bíblia chama de o fôlego de vida, de acordo com o livro de Salmos 104, no versos 29. O Espírito volta a Deus que o deu. O que é? A respiração. Agora vamos ver aonde o corpo vai na morte. E nós já lemos que Deus nos formou de pó. E não, quando nós morrermos, a nossa tendência é de ir também ao pó. É a razão que quando Adão e Eva pecaram, Deus disse: eu te formei de pó e ao pó tu tornarás. Agora nós vamos ler o livro de Eclesiastes para nós podermos entender exatamente como que isso acontece. Eclesiastes 3, e nós vamos ler o versos 20. 20 diz assim: todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Querido, você é pó, eu sou pó. Eu e você fomos feitos da mesma matéria-prima, que é o quê? Que é o barro. Então, a tendência é, na morte, quando nós morrermos, nós sempre vamos aonde? Ao pó, porque é de lá onde nós fomos formados. É a razão que a Bíblia deixa claro, que da onde eu te tirei, é de lá também onde você vai voltar. É a razão que quando nós morrermos, a Bíblia afirma e diz que o Espírito volta a Deus que o deu. Quer dizer, quando nós morrermos, tudo vai no seu devido lugar, na sua formação. É a razão que o Espírito vai a Deus, que é o que? O ar em que nós respiramos, o fôlego de vida que Deus nos deu, ele retorna a Deus. E nós também estamos a ver aqui que o corpo que nós temos, quando nós morrermos, ele vai para a terra, porque é de lá onde ele foi tirado. E aqui nós estamos a ver que todos vão para um lugar e todos são pó, e ao pó tornarão. Eis a razão que quando alguém morre, ele vai ao pó, no silêncio. Agora, vamos entender onde a alma fica. Ou seja, o que é a alma, primeiro, na definição. Vamos voltar para o nosso livro de Gênesis, para nós podermos entender mais. Vamos ler o livro de Gênesis 2, no mesmo verso 7, para nós aqui entender alguma coisa. A formação primeiro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e o soprou em seus narizes o fôlego da vida. Agora escuta aqui. E o homem foi feito alma vivente. Querido, quando Deus fez o boneco de barro, que é o quê? Corpo, ele deixou a um lugar. E depois, o que Deus fez? Ele soprou-lhe o fôlego de vida. Quando Deus lhe soprou o fôlego de vida, o homem, a Bíblia deixa claro, que o homem passou a ser alma vivente. Percebeu isso? A alma, que a Bíblia chama de alma, não é algo que nós devemos imaginar no mundo espiritual. Não. A alma é você. A alma sou eu. Uma pessoa é uma alma diante dos olhos de Deus. Querido, você é uma alma assim completo. Mas quando você morre, você já não é mais uma alma. Eis a razão que as pessoas te chamam de corpo na morte. Dizem que aquele corpo chegou. Por quê? Porque você já não tem o fôlego de vida. Quando Deus te dá o fôlego de vida, você passa a ser uma alma vivente. Por que a Bíblia dá o termo, ou seja, por que a Bíblia diz passa a ser alma vivente? É porque você passa a viver. Eis a razão que você, logo, és uma alma. Ficou complicado para você? Vou repisar o assunto, eu quero que você entenda. É o seguinte. Quando Deus diz alma vivente, Ele está a referir a uma pessoa. Eu sou uma alma. Você é uma alma. Eis a razão que a Bíblia diz que quando Deus fez tudo, soprou o homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Agora, se Deus não soprasse no homem o fôlego de vida, o homem não seria alma vivente. É claro. Eis a razão que quando alguém morre, ele já não é alma vivente. É um morto. Eis a razão que quando ele é devolvido o fôlego de vida, ele já é alma vivente. Agora, vamos ver o livro de Ezequiel, estamos a falar de alma. Vamos ver o livro de Ezequiel 18, no versos 14, no versos 4. Vamos ver o que a Bíblia também tem nos falar acerca de alma. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai,
também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Queridos, nós estamos a lutar para entrar no reino dos céus, no paraíso, no reino celestial. Agora, querido, é o seguinte, a Bíblia diz que todas as almas são minhas. Deus, em outra palavra, em outra linguagem, Ele está a dizer, todas as pessoas são minhas. Por que Deus usa todas as almas são minhas? Ele usa esse termo porque Ele que nos formou. E não só, Ele usa esse termo porque na criação Ele dá esse nome, dizendo que o homem foi feito alma vivente após ele ser dado o fôlego de vida. Eis a razão que quando nós temos o fôlego de vida, nós somos uma alma vivente. E quando nós não temos o fôlego de vida, nós não somos alma vivente. Eis a razão que a Bíblia diz que todas as almas são minhas. Eu pertenço a Deus, você pertence a Deus. Em outro termo, as pessoas dizem, você é o filho de Deus e eu sou filho de Deus. É o mesmo dizer, esta alma é de Deus, esta alma é de Deus. É o mesmo que eu possa dizer aqui para você, que você é uma alma de Deus e eu sou uma alma de Deus. Eis a razão que a Bíblia, no livro de Ezequiel 18:4, diz que todas as almas são minhas. Assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Quer dizer, desde do pequeno até grande, nós pertencemos a Deus. E Deus deixa bem claro, diz, a alma que pecar, essa morrerá. Ele está a dizer o seguinte, a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, ele deixa bem claro que a alma morre. Ele deixa bem claro que a alma não é imortal, mas sim é mortal. Em que sentido? Ele está a dizer aqui que a pessoa é mortal. Nós iremos morrer. Eis a razão que a Bíblia diz que aquele que pecar vai morrer. Claro, se eu pecar, se eu levar uma vida pecaminosa, a minha finalidade é morte. Romanos 6:23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Eis a razão que eu tenho que me cuidar para não cair nas ciladas do inimigo, para não cair na tentação, de modo que eu possa preservar a minha alma. Quando eu digo preservar a minha alma, eu estou a dizer de modo que eu possa me preservar para a vinda de Cristo. Então, querido, aqui nós já vimos as definições de todas as coisas. E eu quero perguntar para você agora, você entendeu alguma coisa? Por favor, se você entendeu alguma coisa, eu lhe peço, deixe lá nos comentários, diga aquilo que você entendeu e diga aquilo que você não entendeu, para que eu possa fazer um outro vídeo esclarecendo melhor, ou seja, esclarecendo de uma outra forma o tema, para ficar mais claro para você. E assim, eu quero me despedir com um beijo e dizer que volto no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Mas antes, meu querido, eu vou pedir para você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça, compartilhe sempre os nossos vídeos para que possam ir longe, para que possam alcançar milhares e milhares de pessoas. Então, querido, um beijo e fique com Deus.